Então, ainda falando, né, dessa infraestrutura da unidade de terapia intensiva, eu preciso entender que a energia elétrica, ela vai, eu voltei um pouquinho para a gente poder dar continuidade, para não ficar perdido, tá bom? A energia elétrica, eu preciso de ter 11 tomadas, né? E esse leito, ele pode estar, eu posso variar de 11 a 16 tomadas, mas menos que 11 tomadas eu não preciso. Por quê? Para evitar aquele já é um emaranhado de fios. Então, eu não posso ter a possibilidade de não ter tomada para todos os equipamentos. E vocês vão observar que são muitos equipamentos dentro da unidade. Por isso, da necessidade de especializações, ok? E aí eu preciso ficar atento, porque existem equipamentos que vão estar ligados na voltagem 110 e voltagem 120. Uma coisa que nós precisamos entender é que esse fio, ele precisa estar aterrado a 1 metro de altura do piso. Fio aterrado e 1 metro de altura do piso. As tomadas a 1 metro de altura do piso. Por que essas tomadas precisam estar a 1 metro de altura do piso? Por conta da lavagem e higienização do local. Então, se tudo ali vai ser higienizado, lavado, parede, piso, tudo vai ser lavado, então essas tomadas, elas precisam ficar estendidas para não ter nenhum tipo de prejuízo com a elétrica, tá? E até com choques, né? A iluminação, ela precisa ser natural, tá? Acrescida dessa iluminação geral com a diminuição da intensidade da luz. Ela precisa ser o mais natural possível. Ela vai ser a natural, acrescida da geral, mas o mais natural possível. Por quê? Porque essa luz, ela tem que imitar o dia, para que não crie nenhum tipo de irritabilidade ao indivíduo que está internado, tá bom? Abastecimento de água, ele precisa estar, possuir esse lavatório para o posto de enfermagem e em locais de manipulação de insumos. Eu sempre preciso ter o lavatório no posto e locais de manipulação, né? O local onde você vai fazer a diluição medicamentosa ou mexer com insumos. É ideal que o lavatório, que tenha também um lavatório na entrada das UTIs. E aí volta aquela velha história, né? Eu preciso ter uma equipe que fale com os familiares, não dá somente orientação sobre a patologia, sobre o tempo de internação, o horário de visita, mas também sobre o proceder dentro da unidade, porque as pessoas, elas não são obrigadas a saber, né? E a partir do momento que você se torna técnico, equipe de enfermagem, técnico ou enfermeiro, você precisa entender que você é propagador de saúde, mas é propagador de história fidedigna, não é propagador de coisas inventadas, tá? Então, a gente precisa estar sempre estudando, sempre se atualizando, para poder passar a melhor informação possível, tá? De acordo com a nossa profissão. É desejável que o abastecimento de água quente e fria, que tenha esse abastecimento de água quente e fria, e para, não apenas para o cuidado, mas também para os profissionais, principalmente cidades mais frias. Tem cidades que são muito frias, eu preciso de manipular, né? Estar lavando as mãos todo momento, fazer higienização de certos materiais, e aí eu preciso utilizar água. Então, que essa água, ela seja aquecida, principalmente em cidades mais frias, tá bom? Precisa ter esse cuidado. E aí vamos falar um pouquinho do sistema de gases. Eu deixei um vídeo, porque só falar, às vezes, a pessoa não consegue visualizar. Então, lá no material de apoio, tem um vídeo falando sobre o sistema de gases e tem um vídeo falando sobre cada etapa e que vocês estão estudando. Então, agora eu estou explicando e lá no vídeo você vai tirar todas as suas dúvidas. Caso ainda persista com dúvida, a gente vai ter um momento para conversação lá no grupo, tá bom? Sistemas de gases e a vácuo. Eu tenho oxigênio, ar comprimido e o vácuo, né? 24 horas, é ininterrupto como todo setor. Esse sistema de gases é aquele coloridinho que você observa, aquela canalização colorida por toda a unidade hospitalar, tá? Deixa eu só fazer um negócio rapidinho aqui, que senão meu computador vai desligar. Eu preciso dele. Bora! Bom, os sistemas de gases e vácuo devem possuir uma central para o controle da pressão. Em caso de diminuição dessa pressão, deve haver alarme para indicar o problema. Então, esse é um dos ruídos de dentro da unidade hospitalar. Se eu tenho uma diminuição da pressão do gás, ele vai alarmar,
tá? E aí a gente precisa acionar para poder ter a solução do problema. Tá? A unidade ou setor de engenharia dessa unidade hospitalar alarmou, precisa chamar a equipe, né, a unidade do setor, a equipe de manutenção ou a engenharia do hospital para estar regularizando isso em tempo hábil, porque senão você perde vidas, tá? Renovação de ar, aí eu já estou falando de a renovação do ar ambiente, né? Renovação de no mínimo 6 trocas de ar por dia, sendo que 2 trocas devem ser com ar externo. Então, essa renovação de ar, porque lá é um setor fechado. Então, como setor fechado, ele não vai interagir com o ar ambiente, né? Mas a rede de gases, ela vai estar trocando 2 vezes 6 trocas por dia, sendo que 2 trocas vai ser do setor externo, renovando esse ar, tirando o ar que está poluído dentro do setor, que já foi feita troca, jogando para fora e trazendo um ar renovado para ser filtrado pela rede de gases, tá bom? Pela rede de filtragem da rede. Temperatura pode ser regulada em área comum ou em cada leito privativo. Então, a temperatura ela vai ser regulada de acordo com toda a unidade. E se a unidade de terapia intensiva tiver vários leitos, de repente você pode ter a regulamentação de acordo com a temperatura de acordo com o leito. Isso você precisa estar ciente de acordo com o protocolo, como já foi falado, tá? A temperatura pode ser de uma área comum ou em cada leito, indicando entre 24 e 26 graus, tá? A temperatura ambiente. A umidade relativa do ar, a gente tem termômetro para poder regular a temperatura, e a umidade relativa do ar dentro da unidade de terapia intensiva, ela tem que ficar de 40% a 60%. Isso tudo tem que ser observado, tá? Isso tudo tem que ser observado. E quando vocês... o estágio de pacientes críticos é uma visitação. Então, eu sempre aconselho que meus alunos eles anotem todos os detalhes da aula, para quando chegar no dia da visitação, observar tudo que foi falado em aula, tá? Isso dá uma resposta muito legal. Ruído é uma segunda, uma outra preocupação se falar de infraestrutura, tá? Os ruídos, segundo o Conselho Internacional de Ruído, tem recomendado que o nível de ruídos não ultrapasse. Vamos entender uma coisa. A unidade é uma unidade que trabalha no setor fechado, com profissionais, equipamentos, limpeza, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Só que o cliente, ele está altamente lesionado, né? Tem lesões ali de 1, 2 ou mais sistemas. Muitas das vezes ele está em coma ou em coma induzido. O cliente, ele precisa de o menor nível de ruído possível para não criar estresse durante o período de internação. Então, o tom da voz tem que ser outro. Ao manusear os equipamentos, eu preciso ter cuidado. Os equipamentos, eles estão regulados de acordo com os decibéis. E eu preciso entender que o meu tom de voz, ele pode se tornar uma irritabilidade para o cliente. Principalmente quando eu estou no setor de neonatologia. Não só o de neo, mas principalmente no setor de neonatologia, né? Mas dentro das unidades gerais, nós precisamos tomar muito cuidado com o tom de voz, tá bom? 45 decibéis durante o dia, não podendo ultrapassar. 40 decibéis durante a noite. Então, à noite, os ruídos eles têm que minimizar, se entendendo que só os aparelhos já têm ruído o bastante para trazer estresse no cliente que está em coma induzido ou em coma natural, tá? Por algum agravamento patológico. Então, eu preciso levar tranquilidade para esse período. A internação em UTIs, na maior parte das vezes, o paciente ele está ali, está entubado, ventilado, tem situações bem graves, mas tem situações que a gravidade da patologia fez com que você parasse todos os sistemas para ele poder se restabelecer e retornar. Então, se o sistema, tipo sistema respiratório, ele continua funcionante, e eu não paro o sistema respiratório, vou utilizar a COVID. Não paro o sistema respiratório. Quando eu parar, isso quer dizer o quê? Eu vou entubar, induzir, entubar, e esse cliente ele vai ficar dependente de um ventilador. O ventilador vai fazer por ele. Então, ele não vai ter estresse. Nesse período que o ventilador respira por ele, o medicamento vai fazer mais efeito do que se você deixar o sistema respiratório funcionante.
Esse cliente precisa desse período para poder se restabelecer de uma patologia. Isso acontece com o sistema circulatório, isso acontece com todos os sistemas. Então, é por isso que o paciente está internado em uma UTI. Se ele está ali para poder tentar se recuperar de uma grande lesão, eu preciso minimizar ao máximo o nível de estresse. Que só de você estar internado dentro de uma unidade de terapia intensiva, você ser induzido, o seu sistema nervoso continua funcionante, e isso já traz um nível de estresse absurdo. E se tiver muitos ruídos, fica complicado de restabelecer saúde, né? 20 decibéis durante a madrugada. Se eu tenho 40 à noite, madrugada, barulho algum, somente 2 equipamentos, 20 decibéis. Tem se observado que o nível de ruído na maioria dos hospitais estão muito acima do desejado, entre 50 e 70 decibéis, tá? E alguns casos ocasionais acima dessa faixa. Quem vai regular isso somos nós, a equipe. Quem está lá manuseando, conversando, fazendo equipamento, fazendo o manuseio de equipamentos e procedimentos, é a equipe de saúde. Então, se eu sei que existe um quantitativo de decibéis para melhorar e restabelecer a saúde, por que eu vou passar disso? Então, nós precisamos nos policiar, tá bom? Pisos, eles precisam ser laváveis, isolantes do ponto de vista elétrico e térmico, ele não pode nem passar frio, nem calor, ele precisa ser isolante, térmico, para eliminar a possibilidade, por isso que a rede elétrica ela é enterrada, para eliminar a possibilidade de choques, tá? De coloração, que facilita a identificação de sujidade no piso, senão, né? E que não interfira a iluminação. Entenda que na sua casa, se você colocar um piso, esses pisos que brilham, eles são muito bonitos, né? Tipo porcelanato. Aí, se você usa um alto brilho no piso, fica mais bonito ainda. Mas quando você joga um jogo de luzes no piso, ele faz o quê? Reflete. E isso não pode acontecer dentro da unidade de terapia intensiva, tá? Sem nenhum tipo sem nenhuma possibilidade de se refletir luz do piso, tá? Porque isso traz cansaço para nós profissionais, isso pode prejudicar também aos pacientes, tá? E o piso, ele precisa ajudar na absorção de sons. O teto, galera, o material ele tem que ter uma alta capacidade de absorção de sons também, a absorção acústica, né? Recomendável possuir protetor para todas as lâmpadas, tá? Até para evitar o acúmulo de sujidade e facilitar na hora da limpeza. Contínuo e resistente os processos de limpeza. Por quê? Por conta do crescimento desacerbado de micro-organismos, tá? Então, a limpeza dentro do setor é contínua. As portas, em casa de quartos, vão ser no mínimo de 1,10 m, para facilitar a entrada e saída da maca do leito, tá? Não pode ser menor que isso, porque pode ser que você precisa retirar o paciente de dentro do setor em situação de gravidade. E aí, a porta tem que dar esse suporte. E precisa ser também de material lavável, não se esqueça. A porta principal de entrada, ela tem que ter 2 metros de largura e 2,10 m de altura, para poder facilitar a entrada de raio-x, portátil, facilitar a entrada de equipamento, de circulação de macas e de pessoas. Eu não posso ter prejuízo nessa infraestrutura. E agora sim, chegamos ao fim dessa aula, tá? Na próxima semana nós vamos começar a falar do nosso procedimento de enfermagem dentro da unidade. Espero que vocês estejam acompanhando todo o material de apoio, porque a aula por si só, eu faço o máximo para poder explicar detalhadamente cada função da unidade. Mas, eu assisto a aula e assisto o material de apoio, isso me dá um pouco mais de segurança para o trabalho. Tá? E é isso que eu quero que vocês adquiram de agora em diante. A aula foi bem grande, alguns conteúdos que tem nessa minha apostila, eles excedem o conteúdo da apostila do IP, então eu peço que vocês façam anotações, porque não tem nenhum conteúdo que foi dado aí que não seja de importância para o seu trabalho, tá bom? Então, um beijo, até a próxima.